Olá, galerinha boa e amiga do mundo dos mistérios, seja bem-vindo. Para um livro que supostamente dá todas as respostas, a Bíblia certamente levanta muitas questões. Existem muitos mistérios relacionados à Bíblia, esses mistérios têm intrigado as pessoas em todo o mundo há séculos. Algumas das maiores mentes não conseguiram encontrar as respostas para algumas dessas perguntas e provavelmente nunca o farão. A maioria de nós já ouviu falar de várias histórias bíblicas, a sarça ardente, o dilúvio, até mesmo os 10 mandamentos. Essas histórias são as que sempre lembramos e muitas vezes voltamos a elas. Há também histórias sobre descobertas únicas que provam que os eventos realmente aconteceram em nossa história. Ao longo dos anos, os pesquisadores encontraram documentos para apoiar alguns dos mistérios da Bíblia, o que finalmente conseguiu silenciar alguns dos céticos e chegar a novas descobertas. Infelizmente, ainda não temos muita documentação sobre outros mistérios dos quais a Bíblia fala. Não podemos encontrar certos lugares, ouro, nem mesmo sabemos algumas das informações mais importantes sobre o próprio Jesus. Ao longo dos anos, muitas teorias surgiram, muitas foram úteis, mas a maioria delas permanece não confirmada ou negada. A partir de agora, iremos falar de histórias que antecedem a Bíblia. Não importa se você crê ou não, esses mistérios não são apenas para os crentes, são um enigma para todos nós. A Bíblia pode estar cheia de metáforas e muitas perguntas sem resposta, mas ainda é um dos livros mais conhecidos que existem. As pessoas querem saber mais e se perguntam sobre as histórias. Evidências foram apresentadas por vários arqueólogos que argumentam que um enorme dilúvio varreu a Terra entre 5.000 e 7.000 anos atrás. Alguns argumentam que a inundação histórica pode ter acontecido, mas não em escala global, pois há quem defenda que uma inundação ocorreu na área do que hoje é o Mar Negro, uma área que muitos chamam de berço da civilização. E embora a história do dilúvio de Noé possa ser uma das mais populares, a verdade é que não é a única história do dilúvio por aí. Na verdade, há várias histórias de dilúvio anteriores ao descrito na Bíblia. Os mitos remontam à Idade do Bronze e à pré-história neolítica. As histórias de inundações são muitas vezes referidas como novos pontos de partida na história humana. Antigas tábuas cuneiformes e o dilúvio da Mesopotâmia. A tradução de antigas tábuas cuneiformes descobertas no século XIX sugere que o dilúvio da Mesopotâmia pode ter sido um antecedente do dilúvio de Noé, mencionado na Bíblia. Acreditam que a antiga tábua suméria de Nippur descreva o relato mais antigo do grande dilúvio e a criação de humanos e animais na Terra. Ela também registra os nomes das cidades antediluvianas na Terra e seus respectivos governantes. Na antiga mitologia da Mesopotâmia, encontramos histórias de dilúvio sobre os épicos de Zil-Sudra, Gilgamesh e Atrasis. De fato, a lista de reis sumérios divide sua história em períodos pré-dilúvio, antediluviano e pós-dilúvio. Antes do dilúvio ter varrido a Terra era governada por reis que tinham uma expectativa de vida enorme. Nos mitos pós-dilúvio, esses tempos de vida foram drasticamente reduzidos. O mito sumério é descrito na Tábua do Dilúvio. Narra o épico de Zil-Sudra, que, após descobrir que os deuses planejam destruir a humanidade com uma grande inundação, constrói uma enorme embarcação que acaba salvando-o das águas crescentes. Na lista de reis sumérios, lemos sobre a história da humanidade, seus deuses e governantes antes do dilúvio. A lista de reis sumérios sugere como Eridu foi a primeira cidade da Terra. Na verdade, de acordo com a mitologia suméria, Eridu foi uma das 5 cidades antigas que foram construídas na Terra antes do Grande Dilúvio. A lista de reis sumérios diz: depois que a realeza desceu do céu, a realeza estava em Eridu. Em Eridu, Alulim tornou-se rei, ele governou por 28.800 anos. Alaujar governou por 36.000 anos. 2 reis, eles governaram por 64.800 anos. Então Eridu
caiu e o reinado foi levado para Bad-Tibira. Em Bad-Tibira, Enmemuana governou por 43.200 anos. Enmengauana governou por 28.800 anos. Dumuzide, o pastor, governou por 36.000 anos. 3 reis, eles governaram por 108.000 anos. Então o dilúvio passou. Após o grande dilúvio, Quixe é mencionada como a primeira cidade dos deuses. Depois que o dilúvio passou e a realeza desceu do céu, a realeza estava em Quixe. Um total de 22 reis governaram por um período de 16.480 anos. A história asteca do grande dilúvio. De acordo com os antigos astecas, uma enorme inundação varreu as terras. Não importa para onde olhemos, encontramos descrições de um grande dilúvio que varreu a terra no passado distante. Com algumas diferenças, podemos dizer que quase todas as histórias de enchentes são semelhantes de uma forma ou de outra. O grande dilúvio foi supostamente enviado por Deus ou pelos deuses sobre a terra para destruir a civilização como um ato de punição divina. De acordo com a mitologia antiga, antes do grande dilúvio que ocorreu 4.800 anos após a criação do mundo, o país de Anunnaki era habitado por gigantes, todos os quais pereceram na inundação ou se transformaram em peixes, exceto 7 que fugiram para as cavernas. Quando as águas baixaram, um dos gigantes, o grande Shelua, apelidado de arquiteto, viajou para Cholula, onde, como um memorial do Tlaloc que serviu de asilo para ele e seus 6 irmãos, ele construiu uma colina artificial em forma de pirâmide. Não muito longe dos astecas, encontramos outra história de dilúvio enviada pelos deuses. O Unupachacutia, segundo a mitologia inca, uma inundação enviada pelo deus Viracocha para destruir as pessoas próximas ao lago Titicaca. Disse que esta grande inundação durou 60 dias e 60 noites. Antes de criar os humanos, Viracocha criou uma raça de gigantes que habitavam a terra, mas os destruiu em uma inundação, pois eles se mostraram indisciplinados. Os gigantes acabaram sendo transformados em pedra. Viracocha, uma das divindades andinas mais proeminentes, decide salvar apenas 2 pessoas, no dilúvio maciço, dando à humanidade um novo começo e trazendo a civilização para o resto do mundo. Parece que quanto mais descobrimos, menos sabemos sobre a natureza do nosso mundo. Quanto mais eventos misteriosos surgem de todos os lados, são mais do que simplesmente impossíveis de explicar, eles desafiam completamente o que sabemos ser possível nos reinos da física e da ciência. Ao longo dos anos, os pesquisadores descobriram muitos objetos e estruturas diferentes. Alguns deles são fáceis de explicar, porém alguns estão envoltos em mistério. A partir de agora, iremos falar sobre um poço que desafia a explicação. Um dos locais antigos mais incríveis da Europa, que a maioria das pessoas nem sabe que existe, está localizado na Sardenha, na Itália. O antigo monumento faz parte de um assentamento nurágico e acreditam que data de pelo menos 3.000 a 3.500 anos atrás. Alguns dizem que este local antigo abriga a mais impressionante pedra esculpida com precisão do Mediterrâneo. Outros argumentam que sua precisão, beleza e forma são reminiscentes da antiga obra egípcia ou mesmo das culturas pré-incas no Peru. A verdade é que o local abriga uma verdadeira obra-prima. O Poço Sagrado de Santa Cristina é uma estrutura antiga que se acredita ser a expressão mais alta e sofisticada da antiga civilização nurágica. Construído com rochas que foram perfeitamente posicionadas, o local é ainda mais fascinante quando consideramos a geometria perfeita embutida nele. O Poço Sagrado foi construído tendo uma orientação de norte-noroeste para sul-sudoeste. 3 características distintas compõem o Poço Sagrado. Todas as 3 foram construídas e cinzelados com incrível precisão. Há o átrio, a escadaria e a câmara do hipogeu. 2 dessas 3 características são recursos externos, o átrio e a escada. A obra-prima arquitetônica é visível ao observar a escada trapezoidal. Este poço sagrado é um dos poços mais bem preservados da ilha.
Embora envolto em mistério como muitas outras estruturas antigas, o Poço Sagrado tem algumas características específicas que parecem apontar para um propósito astronômico. Uma delas é que nos equinócios, o Sol ilumina o interior do poço. A luz do Sol penetra perfeitamente no interior, refletindo na água. A segunda e talvez mais fascinante característica é que a cada 18 anos e 6 meses, quando a Lua atinge seu ponto mais alto no céu, a luz lunar passa pela abertura do poço, iluminando o seu interior. O Poço Sagrado torna-se ainda mais impressionante quando acrescentamos a equação que a civilização que o construiu, a cultura nurágica, está completamente envolta em mistério. Apesar de terem construído monumentos enormes e incríveis, eles não deixaram registros escritos que possam nos dizer mais sobre eles. Permanece um profundo mistério como eles conseguiram erguer monumentos tão sofisticados com fórmulas matemáticas e geometria perfeita sem qualquer escrita. O que sabemos, no entanto, é que o nome dado a esta misteriosa civilização é derivado da palavra nurag. É impressionante que, embora o povo nurágico fosse um construtor tão prolífico, nenhum registro escrito sobre eles tenha sido encontrado. De fato, os únicos documentos escritos que temos que mencionam a civilização nurágica vêm da literatura romana e grega. Mesmo assim, a maioria dos especialistas considera que muitos dos relatos escritos são considerados de natureza mitológica. Nurags são as construções mais características dessa cultura milenar. Um nurag nada mais é do que uma torre de pedra construída com alvenaria ciclópica. Para erguer as torres, os construtores usavam blocos de pedra poligonais e os colocavam um sobre o outro. Em algumas torres, os antigos construtores usavam barro e argamassa para manter as pedras no lugar. No entanto, as torres são caracterizadas pelo uso de pedras cortadas uniformemente. As torres que eles construíram são evidências de que a civilização nurágica era extremamente avançada. Com base em estimativas, acreditam que esta antiga civilização ergueu entre 7 a 8 mil torres de pedra na Sardenha. O grande número de torres sugere que essas pessoas eram arquitetos, engenheiros e planejadores altamente avançados. O Poço Sagrado de Santa Cristina também nos diz que esses povos antigos eram astrônomos